Olá, gente! Eu quero trazer para vocês aqui um dos textos mais difíceis do campo escatológico. É a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Lá fala da força restritiva que impede do anticristo aparecer. Essa força restritiva, ela impede o anticristo de aparecer ao seu tempo próprio. E muitos teólogos, muitos escatologistas se debruçam nesse texto com grande dificuldade de explicar o que significa aquela força restritiva, aquele que o detém, aquele que vai ser afastado. Será mesmo que o texto ele fala daquele que vai ser afastado? O problema desse texto, ele está justamente nessa palavra afastado. Então já salva esse vídeo, coloca nos seus favoritos, porque talvez você não vai ver mais esse vídeo. E eu te garanto, o que eu vou trazer aqui para você, talvez você ainda não ouviu falar. O texto vai dizer assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. O problema desse texto é justamente essa palavra tirado ou afastado em outras traduções. Será mesmo que é essa palavra que aparece no grego? Aqui que está o problema. Não é essa palavra que aparece no grego, afastado ou tirado. Os cristãos de Tessalônica estavam querendo saber como se daria a vinda de Cristo e o arrebatamento. Então lá no capítulo 2, verso 1 ao verso 3, Paulo vai explicar para eles como é que seria a vinda de Cristo e o arrebatamento. Paulo diz que a vinda de Cristo e o arrebatamento não aconteceria sem que antes se manifestasse a apostasia e o homem do pecado, que é o anticristo. Então aqui no verso 6, como nós acabamos de ler o verso 7, diz lá que há uma força restritiva que impede do anticristo aparecer. Agora, que força é essa? Como bem colocamos aqui no vídeo, a palavra tirado ali, ela não aparece no grego. A palavra no grego ali é ginomai. Essa palavra significa várias coisas, menos tirado ou menos afastado. E eu vou te falar aqui o que significa essa palavra. Essa palavra ginomai significa tornar-se, vir a existir, aparecer, começar a ser ou imergir. Se você tiver um dicionário de grego ou vai lá na Bíblia interlinear, pode pesquisar lá. A palavra ginomai não significa se afastar ou ser tirado, em hipótese alguma. Aqui que mora o problema da dificuldade nesse texto. Então esse texto ele ficaria dessa forma se fosse colocado como está lá no grego. Ficaria assim, ó. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio venha a existir ou até que do meio venha a emergir. Essa é a tradução correta da palavra ginomai. Então veja que a palavra ginomai não significa a questão de ser afastado ali ou de ser tirado. Pelo contrário, algo vai emergir, vai existir antes da manifestação do anticristo. Então essa coisa tem que primeiro emergir, vir a existir, vir se concretizar antes que o anticristo ele se manifeste. Então quem será aquele que o detém e que vai emergir, segundo a palavra ginomai ali no grego, que é emergir, vir a existir? Então quem é esse? Na minha concepção escatológica, está falando dos 10 chifres. Eu vou ler um texto para você aqui em Daniel capítulo 7, a partir do verso 7. Olha só o que vai dizer. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos principais chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homens e boca que falava grandes coisas.
todos concordam, seja pré, pós, mid, que esse chifre pequeno aqui é o anticristo. Então veja que o chifre pequeno que representa o anticristo, ele surge depois que surgem os 10 chifres. Então esses 10 chifres nada mais é do que o reino do anticristo, do que a força, a besta, aquele que vai dar o poder ao anticristo, o seu trono, como está descrito lá em Apocalipse capítulo 13. Então, na minha opinião, dentro do que eu entendo aqui nesse texto, esse que detém o aparecimento do anticristo é a besta, é a manifestação do governo da besta que vai dar o trono para o anticristo. É disso que o texto está falando, segundo aquilo que eu acredito, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que a minha opinião é a certa e a verdadeira. Isso seria muita arrogância da minha parte vir dizer que a minha opinião aqui é a verdadeira, mas é o que eu vejo mais próximo aqui dentro do texto e como aquilo que faz mais coerência segundo o texto. Então o problema desse enigma aqui desse texto é justamente a palavra ginomai, que não significa afastado e nem tirado. A palavra ginomai é vir a existir, emergir, tá? Aparecer. O porquê que colocaram a palavra em português afastado ou tirado, eu não sei se foi por questões aí tendenciosas, mas o texto grego não dá margem para essa palavra tirado ou afastado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca nos seus favoritos para você não perder esse vídeo. Compartilha, comenta. E se você não me segue agora para mais vídeos como esses. E até o próximo vídeo. Shalom, shalom.